Hoje eu gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão, que a princípio ele parece assustar um pouco. Quando você ouve essa palavra, você já fica um pouco preocupado. Nossa, mas esse deve ser um tema difícil, deve ser de difícil compreensão, isso é só para teólogo, mas não. Eu acredito ser um tema muito relevante para a Igreja de Cristo e um tema muito relevante para o nosso tempo. Por isso, hoje, eu gostaria de conversar com você sobre cosmovisão. Vocês já ouviram falar dessa palavra, cosmovisão? Amém? Se você não ouviu falar dessa palavra, cosmovisão é um sinônimo para visão de mundo, a visão que nós temos do mundo, aqueles pensamentos, aquelas ideias, ideologias e filosofias que acabam moldando a forma como nós enxergamos a realidade e também agimos nessa realidade. Por isso, cosmovisão é um tema muito relevante para a igreja. Porque a nossa cosmovisão, enquanto uma comunidade de fé, vai ditar a forma como nós enxergamos a comunidade e como nós agimos nela. A nossa cosmovisão vai ditar a forma como nós pensamos ser igreja e como nós agimos sendo igreja. Então, cosmovisão está no cerne do que é ser uma comunidade cristã, está no cerne do que é ter uma vida cristã, por isso eu acho um tema de extrema relevância para os nossos dias. E esse tema chegou aos meus pensamentos alguns anos atrás. Eu já tinha um interesse por cosmovisão, eu já pesquisava sobre isso, eu já estudava na palavra, né, qual é o padrão bíblico para uma visão de mundo cristã, mas eu lembro que eu estava acompanhando um colega que ele estava se mudando de igreja, né, ele estava saindo de Pato Branco, onde eu morava, para fazer faculdade de cinema. É uma faculdade diferente, né? Eu não conheço muita gente que faz cinema, mas ele foi fazer cinema e ele é um menino de Deus, assim, que, né, tem um propósito nessa faculdade. Ele quer fazer cinema para glorificar o Senhor. Então, algo raro, né, que nós estamos precisando. E eu conversando com esse meu amigo um dia, ele fala: Azaf, aqui na minha igreja em São Paulo, a gente está estudando sobre cosmovisão e eu lembrei de você. Eu lembrei que você gosta desse tema, eu lembrei que nós estudamos um pouco aí na igreja, então eu vou te mandar um teste. Nós elaboramos um teste para verificar se a sua cosmovisão ela é secular, ou seja, ela está mais parecida com a cosmovisão mundana, ou se ela é cristã, se ela está baseada e alicerçada nos padrões bíblicos. E eu fiquei muito feliz, né? Um tema que eu gostava, abri aquele teste e comecei a preencher. E eu confesso, queridos, que eu comecei a preencher sem dúvida que o resultado seria cosmovisão cristã, né? Afinal, seminarista, né? Trabalha na igreja, 24 anos de EBD. Se não fosse isso, né, meu irmão, alguma coisa estava errada. E eu comecei a fazer o teste, e eu me lembro que, para minha surpresa, quando terminou aquele questionário, o resultado para minha cosmovisão secular. E aí meu mundo caiu. Que isso? Né, fiquei em crise. O que eu estou pensando? Né, o que está moldando os meus pensamentos? E essa foi a primeira vez que eu percebi o quão fácil é para algumas ideologias mundanas, para algumas ideias que são alheias à Bíblia. Às vezes não são ideias pecaminosas, não são ideias moralmente erradas, mas são ideias que não estão na palavra de Deus. O quão fácil é para que essas ideias acabem entrando nos nossos pensamentos e acabem moldando a forma como nós vemos e como nós enxergamos o mundo. Então hoje, eu gostaria de discutir a necessidade da manutenção de uma cosmovisão cristã. Por que eu falo manutenção? Porque a cada dia surgem novas filosofias, novas ideologias, novas formas de ver o mundo. E nós, enquanto igreja, precisamos ficar nos atualizando, precisamos ficar achando respostas na Bíblia para as novas demandas da comunidade. Um tempo atrás, a gente falava muito sobre individualismo, agora a gente já fala muito sobre relativismo, e cada vez nós precisamos renovar a nossa mente, e aí você já pega uma pista do texto que nós vamos ler hoje. A cada passo nós precisamos renovar a nossa mente para restaurar uma cosmovisão cristã baseada e fundamentada nas Escrituras. Então eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês, que o título dela é A Realidade Objetiva de Cristo, Lentes para uma Cosmovisão Cristã. Amém? Vamos nessa? Você me acompanha, né, nessa reflexão? Não vai ser difícil, irmão, eu te prometo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2. Alguns autores gostam também de comparar esse conceito da cosmovisão com uma lente. É como se fosse um óculos que você usa para enxergar a realidade. Né? Você que usa óculos, né? A Beri está aqui com o óculos dela, você sabe, né, Beri, que sem o óculos o negócio fica um pouco mais complicado.
a realidade fica mais embaçada, fica mais desfocada, né? Ou se você gosta de fotografia, você sabe que cada lente ela vai propiciar, vai privilegiar um aspecto da realidade. Você vai ter lentes que vão capturar detalhes com riqueza, você vai ter lentes que vão capturar, né, ambientes maiores, panoramas maiores com maior riqueza. Então a cosmovisão é esse olhar que privilegia certos aspectos da existência, né? Por isso que uma cosmovisão cristã é como se fosse o óculos de Jesus, é como se nós olhássemos pelos olhos de Cristo para o mundo e para a humanidade. Por isso eu gostaria de convidar você a acompanhar essa leitura em Romanos 12, 1 e 2. Todo mundo achou? Amém? Romanos 12, a partir do verso 1, a palavra nos diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler de novo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diga misericórdias, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Agora você diz sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Você diz renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, igreja. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui totalmente rendidos à sua vontade, totalmente rendidos a Ti, ó Deus. Nós clamamos que Teu Espírito venha operar uma obra de transformação nas nossas vidas. Nós sabemos que sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer, nós nada temos, Deus. Então clamamos pelo discernimento, que a Tua palavra hoje ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para receber essa palavra de transformação, de renovação da nossa mente, de renovação do nosso caráter. E que nós possamos entender, Senhor, a importância, a relevância de olhar para este mundo com os olhos do nosso Senhor e do nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Romanos 12, ele dá sequência a um argumento de Paulo, que é um argumento muito extensivo sobre a salvação, sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. E os dois versículos que nós lemos aqui, eles apresentam em sequência um pedido e uma admoestação. O pedido de Paulo é: peçam que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. E a admoestação de Paulo é: não vivam conforme os padrões deste mundo. Então nós temos em sequência um pedido e uma admoestação, e esses dois versículos, eles tocam no cerne, no centro da existência humana, que é a cosmovisão, que é a visão de mundo, a forma como nós compreendemos e como nós entendemos a realidade. Isso é de extrema importância. Nós sabemos que é muito fácil para o ser humano distorcer a realidade. Isso é um fato psicológico. Você pode pensar, por exemplo, em um carro que tem 4 pessoas e esse carro, né, infelizmente, acaba se envolvendo em um acidente. Após esse acidente, essas 4 pessoas vão ter 4 interpretações distintas do que aconteceu. Uma delas não vai mais conseguir entrar em carro de jeito nenhum. Ela vai ficar totalmente traumatizada e o carro para ela vai representar a morte. Vai representar uma experiência de quase morte e ela vai ter um bloqueio emocional gigantesco com aquilo. Outra pessoa pode interpretar aquilo como um sinal divino, uma mensagem de Deus para a sua vida, né, lhe mostrando que ela precisa mudar o seu comportamento e ter uma atitude diferente, né, diante das pessoas que estão ao seu redor. Uma terceira pessoa pode se sentir pouco impactada por isso. Na verdade, ela poderia pensar: tanto faz ter morrido ou não ter morrido. Ou seja, a forma como nós vemos a realidade define tudo. A forma como nós moldamos essa vida que Deus nos deu, ela vai definir grande parte da nossa expectativa em relação ao futuro, grande parte da nossa expectativa em relação ao presente e grande parte da nossa expectativa em relação às outras pessoas.
Se você pegar hoje um manual de doenças mentais, um manual de patologia, você vai ver que a depressão ela parece caracterizada como uma perspectiva negativa acerca de si mesmo, acerca do mundo e acerca dos outros. Ou seja, você pensa mal sobre si e, consequentemente, você pensa mal das outras pessoas e, consequentemente, você não tem nenhuma esperança no mundo e nenhuma esperança no futuro. E isso te leva a um comportamento depressivo. Então, a forma como nós vemos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, é muito relevante. E é isso que Paulo está trazendo nessa reflexão no início do capítulo 12 de Romanos. Eu gostaria de começar conversando com você sobre a lógica do sacrifício vivo. Você já leu esse texto com atenção e se perguntou o que é esse tal de sacrifício vivo? Você já fez isso? Não, gente, só eu faço isso? Às vezes eu abro a Bíblia assim e eu fico olhando, cara, o que é essa palavra aqui? O que significa ser um sacrifício vivo? Como eu, sendo uma pessoa, sendo um ser humano que estou vivendo, vou ser um sacrifício para o Senhor? Você já pensou nisso também, ou só eu? Ali, ó. Tem poucas pessoas. Ó, vocês que estão pensando nisso, vocês estão lendo a Bíblia bem, gente, porque a gente tem que ler e ficar ali, ó, questionando tudo que a gente está lendo, né? Então, a lógica do sacrifício vivo, ela surge como um pedido de Paulo, né? Eu peço que vocês entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Mas esse pedido, ele não acontece num vazio. Ele não acontece sem motivos, ele não acontece num vácuo. E eu gostaria de pensar com você o que significa essa palavra sacrifício no imaginário desses leitores originais. Porque quando eu e você pensamos em sacrifício, nós pensamos em algumas pequenas dificuldades, algumas pequenas abnegações do nosso dia a dia, que acabam nos levando a aborrecimentos, que acabam nos levando a algumas dificuldades. E para nós isso já é um sacrifício. Ou seja, acordar 6 horas, 7 horas da manhã já é um sacrifício. Queridos, a gente está com uma irmã aqui. Tá tudo bem? Ok. Tá tudo bem, gente. Eu acho que abaixou a pressão só. Tá? O pessoal já está atendendo ali. Qualquer coisa nos avisa aqui, Beri, tá? Vamos orar nesse momento, gente? Vamos orar pela irmã? Como que é o nome dela? Lourdinha. Vamos orar pela Lourdinha? Estenda a sua mão ali para trás. Senhor, nós clamamos nesse momento, não temos total consciência do que está acontecendo, mas clamamos que Teu Espírito Santo esteja alcançando a vida da nossa irmã Lourdinha, que o Senhor esteja sarando ela de qualquer enfermidade, qualquer mal-estar que tenha chegado sobre a vida dela, sobre o corpo dela. Nesse momento nós clamamos por cura, Pai, que ela possa se recuperar plenamente, Senhor, e que até o final desse culto nós já possamos nos alegrar com ela pelo Seu bom estado. Esteja tocando essa vida, tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar, queridos. Muito obrigado aos irmãos que estão dando uma ajuda ali. Então, quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos nesses pequenos aborrecimentos diários que para nós já parecem grandes sacrifícios. Então, eu tive que acordar 6 da manhã. Um grande sacrifício. Eu tive que receber pessoas da minha casa e elas bagunçaram a minha casa. Estou olhando para os meninos porque eles dormiram lá em casa hoje. E eles bagunçaram a minha casa. Já foi um grande sacrifício. Então, sacrifício para nós se tornou uma palavra muito banalizada. Qualquer coisa é um sacrifício. Mas eu gostaria de te lembrar o que o sacrifício significava para esse leitor original lá do primeiro século. Para esse leitor que morava ali no Império Romano, um sacrifício evocava imagens de ofertas queimadas no fogo. Evocava imagens de sangue sendo derramado, de um animal sendo morto. Então, quando Paulo fala, ofereçam seu corpo como sacrifício, é algo muito sério. Ele está fazendo um pedido exigente, não é qualquer coisa. Ele não está falando, irmãos, não deixem de ir no culto. Irmãos, não deixem de orar. Ele está falando, irmãos, ofereçam-se como sacrifício. Ofereçam-se como aquela oferta queimada, como aquela oferta cujo sangue é derramado. Ofereçam-se de forma integral tudo de vocês, tudo que vocês têm, tudo que vocês são. Assim, entendendo a gravidade do pedido de Paulo, a importância do que ele está falando para esses leitores do primeiro século, nós podemos perceber que esse pedido não pode acontecer no vazio, não pode acontecer sem motivo. E é por isso que esse pedido ele está ancorado nas misericórdias de Deus. Se você voltar para a sua Bíblia lá, você vai ver no versículo 1 que a palavra diz, portanto, irmãos, pelas
misericórdias de Deus eu peço. É por meio das misericórdias que eu peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. É somente através das misericórdias de Deus que nós podemos, que a nossa obediência ao Senhor se torna possível. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra misericórdia, que não está no singular, ela está no plural. Ou seja, as misericórdias de Deus são todos os atos do Senhor para que a salvação humana fosse possível. É o ato do Senhor em permitir a criação, em criar um homem, em permitir que o homem caísse, em prover um plano para a sua salvação, em enviar o seu Filho para que ele encarnasse no mundo, para que ele vivesse entre seres humanos pecadores, para que ele fosse desprezado por esses seres humanos pecadores, para que depois ele fosse entregue à morte na cruz, ele fosse açoitado, ele fosse espancado, ele fosse pregado no madeiro, para no terceiro dia ressuscitar, e depois de ressuscitar, capacitar os seus discípulos para pregar o evangelho por todo mundo. É muita coisa aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui hoje com a vida eterna, com a possibilidade de viver eternamente com Deus. É por isso que Paulo fala: considerem as misericórdias de Deus, tudo que o Senhor fez para a nossa salvação, e diante disso vocês vão perceber que oferecer o seu corpo como sacrifício vivo é um culto racional, é lógico. A palavra no grego aqui é logiken, é lógico, é razoável, faz sentido. Eu não estou pedindo para vocês algo de outro mundo. Eu estou pedindo que vocês considerem o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E diante dessa obra grandiosa, de múltiplas misericórdias derramadas sobre a nossa vida, vocês vão perceber que oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo, como oferta ao Senhor, não é nada. Na verdade, ainda é muito pouco. Então, quando nós falamos de culto racional, é um culto que considera que nós nos ofertamos a Deus mediante as suas misericórdias que são operantes e são manifestas na nossa vida. Amém? Você está comigo aqui? Então, o nosso culto racional hoje, parte do motivo de nós estarmos aqui, é porque nós nos lembramos de tudo que o nosso Senhor fez pelas nossas vidas. Nós lembramos dessas contínuas e múltiplas misericórdias e nós entendemos: eu preciso oferecer a minha vida ao Senhor. Isso é mais do que razoável, isso é lógico, isso faz sentido. Porém, Paulo ele não para por aí. A petição por um sacrifício vivo ainda revela para nós uma outra face. Para além dela ser possível apenas devido às misericórdias de Deus, ela implica uma responsabilidade diferente dos sacrifícios conhecidos até então. Porque os sacrifícios da antiga aliança, os sacrifícios do Império Romano, eram sacrifícios mortos. Ou seja, o que marcava aqueles sacrifícios era a morte. E aqui Paulo está falando: eu peço que pelas misericórdias de Deus, vocês se ofereçam como sacrifícios, e ele traz uma ideia nova: sacrifícios vivos. Paulo aqui ele está inaugurando uma nova forma de oferta, uma nova forma de entender a nossa entrega ao Senhor. Uma oferta que não está mais marcada pela morte, mas ela está marcada pela vida. Então, diferente dos sacrifícios mortos da antiga aliança, os sacrifícios vivos, eles foram vivificados por Cristo, através do seu supremo sacrifício na cruz. Assim, para os sacrifícios vivos, não é a morte que marca a obediência, é a vida. Então, quando Paulo qualifica esses sacrifícios como vivos, ele considera toda a vida cristã, todas as dimensões da vida cristã, como um ato de adoração a Deus. Não apenas o momento da morte, não apenas o culto aos domingos, não apenas os momentos de evangelismo, não apenas as mensagens que você ouve, mas toda a sua vida, todas as dimensões do seu cotidiano, são uma oferta constante e contínua ao Senhor. E eu não sei o que esse fato desperta no seu coração, mas no meu coração desperta muito temor. Pensar que o meu cotidiano é uma forma de adoração ao Senhor. Pensar que desde o momento que eu acordo, as primeiras coisas que eu faço no meu dia, o café que eu tomo pela manhã, a minha ida para o trabalho que eu realizo na Fabapar, o trabalho que eu realizo na igreja, a minha vida com os meus familiares, todos esses aspectos que nós consideraríamos triviais ou banais, aqui Paulo está dizendo: isso também conta como adoração. Isso faz parte do que é ser um sacrifício vivo. Eu gostaria de trazer algumas ilustrações para vocês. Existe um livro que está bem alta, talvez você já tenha ouvido ultimamente, que chama Liturgia do Ordinário,
da autora Tish Warren. Fica a indicação aqui, se você não leu, é uma ótima leitura. E ela propõe justamente que a vida cristã ela é formada de hábitos que transformam o nosso cotidiano num lugar de encontro com Deus e num lugar de transformação pessoal. Ou seja, o verdadeiro cristão, aquela pessoa que passou por uma renovação da sua mente, que tem uma cosmovisão, uma visão de mundo restaurada por Cristo, ela olha para o seu cotidiano não como um fardo, não como tarefas banais e sem importância, mas ela olha para o seu dia a dia como oportunidades de encontros com Deus e de transformação pessoal. Então, nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Isso me faz lembrar de um testemunho que eu vi alguns anos atrás, quando eu era missionário no Projeto Vida. E eu me lembro que quando nós estávamos voltando do período de férias, uma das nossas colegas, ela compartilhou esse testemunho de um momento muito difícil que ela estava passando. Ela estava com muita saudade de casa e muito em dúvida se ela deveria voltar para a missão ou não. A saudade, a falta da sua família, dos seus pais, era algo que estava tomando uma proporção grande no seu coração. E ela contou que, saindo da sua casa, ela faz uma oração, e ela diz: Senhor, eu entrego a Ti a minha ansiedade, eu entrego a Ti a saudade dos meus pais, a saudade de casa, para servir ao Teu reino através da obra missionária. E quando ela estava chegando no Projeto Vida, no nosso primeiro café em comunhão com a equipe de missionários, ela começa a chorar na mesa do café. Aí todo mundo, tadinha, tá com saudade de casa, faz parte, acontece. E depois ela diz: não, gente, eu tô cheirando de alegria, eu não estou cheirando de tristeza, porque eu vi um suco de laranja. Aí começa a ficar mais complicado, gente. Aí você já chama o psicólogo, chama ali o pessoal que faz acompanhamento espiritual, fala: gente, a menina não está muito bem. Ela viu o suco de laranja e ela começou a chorar. Mas depois ela explicou, ela falou: quando eu estava saindo de casa, eu orei para que o Senhor me confortasse, eu entreguei Ele a minha ansiedade. E esse suco, essa marca de suco, é a marca que a minha mãe comprava todos os dias para a gente tomar café da manhã. E através desse suco, desse ato que parece tão trivial e tão banal, ela entendeu que Deus estava fazendo para ela uma nova casa ali no Projeto Vida. Encontros no cotidiano, oportunidades para se encontrar com Deus, para permitir que a sua vida seja transformada. Um segundo livro, gente, eu vou indicar muito livro, tá? Agora de manhã e hoje de noite também, eu acho que a gente precisa ler mais enquanto igreja. Então, um segundo livro para a sua lista, para você ler esse ano aí. O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Conhece o C.S. Lewis? Alguns conhecem. C.S. Lewis, ele é um teólogo do século XX. Ele ficou muito conhecido por escrever uma coletânea de histórias infantis chamadas Crônicas de Nárnia, que depois foram adaptadas para a Disney como filmes, E são histórias que têm um fundo cristão e são baseadas na história de redenção. Então fica a minha indicação aí, se assistir com a sua família, seus filhos, e depois você lê também as obras teológicas do Lewis. E no Peso da Glória, ele escreve uma preleção, uma reflexão, pensando na grande relevância da vida humana e das suas relações. E a primeira vez que eu li esse texto, eu me senti impactado, porque eu nunca havia parado para pensar nisso. Nós cremos que nós fomos criados para a eternidade, amém? Nós cremos que o projeto de Deus para o homem, para a mulher, é que possamos viver para sempre ao seu lado, amém? Então nós precisamos considerar, segundo o texto do Lewis, que quando nós estamos lidando com pessoas nesse mundo, nós estamos lidando com seres eternos. E quando você pensa que você está conversando com um ser eterno, as suas atitudes, as suas falas, o seu relacionamento recebe um peso de glória que nenhuma outra coisa nesse mundo tem. Porque uma cultura vai passar. Uma nação vai passar, filosofias, ideologias nesse mundo vão passar, mas sabe o que não vai passar? As palavras de Deus que nos garantem que nós teremos uma eternidade com Ele. Ou seja, os seres, as pessoas não passarão. Nós cremos que ou passaremos uma eternidade com Cristo, em prazer e deleite na sua presença, ou passaremos uma eternidade sem Cristo, no castigo pela ausência da sua presença. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos lidando com seres nesse mundo que estão, de fato, num corpo passageiro, que estão numa realidade passageira, mas que são seres eternos, que são seres de eternidade. E quando nós pensamos nisso, a nossa visão para o mundo, a nossa visão para os relacionamentos, ela assume uma grande relevância. Eu penso que quando eu estou evangelizando, eu não estou apenas convidando uma pessoa a se filiar a uma religião, a se filiar a uma denominação religiosa, mas eu estou contribuindo para a salvação eterna de uma vida.
Da mesma forma, quando eu xingo alguém no trânsito, eu estou contribuindo para um mau testemunho que, quem sabe, irá contribuir para a perdição eterna daquela vida. Então, o peso da glória, essa reflexão do Lewis, indica que todo o nosso cotidiano, quando nós lidamos com pessoas, as nossas ações têm um peso de eternidade, elas são eternamente relevantes. Por isso que é uma falácia quando o inimigo vem nos nossos ouvidos dizendo que o que nós fazemos não importa, dizendo o seu trabalho é medíocre, né, o seu dia a dia é medíocre, não importa o que você faz pela manhã, fica aí a noite inteira no Instagram, no TikTok, deixa ser consumido por essas redes, se deixa ser consumido pela televisão. Essas falácias do inimigo vão diminuindo a dimensão grandiosa da vida que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida de grande relevância, de atos que têm um peso de glória eterna. O inimigo tenta nos convencer de que a nossa vida não importa, de que o que nós fazemos é irrelevante para o mundo. Então, quando nós olhamos para esse exemplo, para o exemplo da missionária, para o livro, né, a liturgia do ordinário, para o peso da glória, nós entendemos que não basta viver um cristianismo de domingo ou de eventos, pois o culto racional é aquele que leva em consideração as abundantes misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, e de igual forma, a nossa obediência pelo Senhor se renova todos os dias. As suas misericórdias se renovam todos os dias, e a nossa obediência se renova todos os dias. Outra indicação, não é livro, não se preocupa, né? Sei que você já encheu sua lista de livros aí. A música, Resgate, 10:6, gosto muito dessa música. E ele diz, e por muito tempo eu não entendi sobre o que essa música era. Ele fala, eu queria ouvir a tua voz, falar o que eu queria, são 10:6. Eu pensava, eu não quero ouvir isso, eu não quero acordar 5:50. Pode ser 10:8, 10:7, e eu não entendia, mas essa música fala sobre as misericórdias de Deus, sobre o anseio de um homem em acordar pela manhã cedo e perceber que mais uma vez o Senhor derramou misericórdias e uma oportunidade de arrependimento e de vida em obediência. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Podemos continuar? Você está comigo até aqui? Está dando para entender? Que bom, gente. Mais 1h30 a gente consegue concluir aqui. Agora eu gostaria de continuar com vocês para o versículo 17. Nós falamos sobre a lógica do sacrifício vivo. E agora eu gostaria de explorar um pouco mais sobre a renovação da mente. O que significa ter uma mente renovada, como isso implica e muda o nosso cotidiano. Então o verso 17, vamos ler novamente. Aliás, desculpa, o versículo de número 2 de Romanos 12, ele vai nos dizer... E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo já revela para a gente algumas coisas preciosas de consideração. Em primeiro lugar, que existem padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa cultura, para o que tem sido mostrado nos filmes, para o que tem sido cantado nas músicas, nós identificamos não um, mas diversos padrões de pecaminosidade, diversos padrões que nos levam para uma vida distante de Deus. E nós vamos discutir um pouco desses padrões daqui a pouco. Em segundo lugar, esse texto também nos mostra que nós precisamos permitir o agir de Deus, nos transformando pela renovação da nossa mente, mas deixem que Deus os transforme. Então, esse trabalho de transformação, de renovação da mente, ele é muito menos um trabalho dogmático, um trabalho de sala de aula, do que um trabalho de relacionamento. Não é através apenas, e não quero dizer que não é importante, não é apenas através de teologia, não é apenas através de literaturas, não é apenas através de ouvir muitas mensagens no YouTube que nós vamos passar por um processo de transformação. Essas coisas ajudam, queridos. Eu gosto muito de ouvir mensagem no YouTube. Boas mensagens, é claro. Eu gosto muito de ler literatura cristã, eu gosto muito de teologia. Estudei 4 anos, tem que gostar. Mas essas coisas em si, elas não são suficientes para que nós passemos por um processo de renovação da nossa mente. O que faz a transformação em nossas vidas é uma vida de relacionamento com Deus. É por isso que a palavra diz, mas deixem-se
transformar, mas permitam que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. É como se Deus estivesse ali, ansioso por transformar a nossa vida, e a gente fica resistindo. A gente fica, não, Deus, eu te entrego a minha vida até aqui. Não, você pode tocar nesse lado, você pode tocar nisso aqui, mas esse cantinho deixa para mim. Então nós estamos constantemente resistindo ao agir de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, permitam-se, deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Isso só pode acontecer em uma vida de intimidade e relacionamento. Aquele texto que eu já citei umas 20 vezes aqui, eu gosto muito, João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a nossa eternidade, a nossa esperança de estar com Cristo, ela reside no fato de nós o conhecermos. E a palavra aqui para conhecermos é a palavra gnosko do grego, que indica um conhecimento de relacionamento, um conhecimento de passar tempo junto, um conhecimento de viver dias juntos, um conhecimento que só vem com o processo. Eu acho muito interessante que essa palavra gnosko, ela também é utilizada para o casamento. Quando um homem conhece a sua mulher, ou seja, é aquele nível de conhecimento, de intimidade mais alto que duas pessoas podem ter entre si. É esse conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos dele. Conhecimento de relacionamento, e através desse relacionamento, que vem com a leitura da Bíblia, vida de oração, que vem com o jejum, que vem com o estudo da palavra, com a vida em comunhão, através dessas coisas a Bíblia nos garante que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Às vezes é uma transformação qualitativa. O que é uma transformação qualitativa? Você não vê, você não está vendo necessariamente coisas mudarem nas suas circunstâncias. Você continua no mesmo trabalho, você continua na mesma família, você continua na mesma igreja, você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias, mas algo dentro de você tem sido transformado. Agora eu não olho mais para o meu trabalho eu não olho como um fardo, como obrigação, eu olho como um ministério, como uma forma de glorificar o Senhor. Eu não olho para a igreja apenas como um lugar que eu vou para me alimentar, para ver um culto legal, para ouvir a banda tocar, para ouvir uma mensagem que pode ser às vezes boa, às vezes ruim. Não, eu olho para a igreja como parte da missão de Deus para tocar a humanidade. Eu olho para a minha família, não apenas como as pessoas que eu tenho obrigação de sangue, mas eu olho para elas com o amor fraternal de Cristo, pensando, Jesus também morreu por esse meu parente chato, Jesus também morreu por esse meu irmão que não está entregando a vida para Jesus, Jesus também morreu por essas pessoas. Então toda a nossa visão de mundo é transformada através de um relacionamento com Cristo. Por isso esse texto nos indica que é só através da renovação da nossa mente, e é o terceiro ponto que ele nos fala, é só através da renovação da nossa visão de mundo que nós poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só através desse processo. Às vezes nós estamos com aquela ansiedade de conhecer a Cristo e começar a experimentar coisas sobrenaturais, só que o nosso natural ainda não foi transformado. Você quer viver coisas sobrenaturais com Jesus, mas a sua vida natural ainda é mundana. Você quer viver grandes milagres, mas os pequenos milagres do dia a dia você ainda não está operando. E quais são os pequenos milagres? Tratar bem as pessoas, trabalhar com dedicação, servir nos ministérios da igreja, ter atenção pelos necessitados. Os pequenos milagres nós não realizamos, mas daí nós queremos realizar os grandes. Nós queremos mover as montanhas, mas nós não estamos movendo os nossos corpos para além das cadeiras. Isso deveria impactar a nossa vida. Por isso a palavra diz, é apenas se vocês permitirem esse processo de renovação da sua mente, de renovação de toda a sua visão de mundo, é apenas se isso acontecer, que vocês vão experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E isso se dá quando nós olhamos para o mundo através dos olhos de Jesus. Quando nós olhamos para as vidas, para as pessoas, através das lentes de Cristo. Eu gostaria de trazer mais algumas ilustrações para vocês. Mais um livro do C.S. Lewis. Eu gosto muito dele, tá, gente? Não é que eu só leio ele, mas eu gosto muito dele, então eu trago bastante mensagens e ele fala sobre cosmovisão.
de uma forma espetacular. Ele é um autor que morreu na metade do século XX, mas quando você está lendo aqueles textos, parece que ele escreveu ontem. Parece que ele já sabia o que aconteceria no nosso mundo. Então, é uma leitura muito enriquecedora. Muito enriquecedora. C.S. Lewis, na Abolição do Homem, ele tece uma metáfora, uma história que nos mostra claramente qual é a diferença entre uma cosmovisão secular, entre uma visão de mundo que ainda está presa neste século, que ainda está presa no domínio do pecado, e uma cosmovisão que já foi liberta, que está agora olhando pelas lentes e pelos olhos de Cristo. Eu gostaria que você tentasse imaginar essa cena comigo. Dois homens, eles estão diante de uma cachoeira. Então, imagina aí, utiliza aí seus recursos, pensa numa cachoeira bonita. A gente está falando aqui, né, de Foz do Iguaçu, cataratas, é um negócio magnífico. E existem dois homens que estão observando essa cachoeira. E eles passam algum tempo ali, considerando e olhando para ela, até que um desses homens ele fala: essa cachoeira é maravilhosa, você não concorda? Ela chega a ser divina. E o outro homem fala: concordo. Mas por que você acha isso? E ele fala: eu considero essa cachoeira maravilhosa porque ela me desperta sentimentos maravilhosos. Eu considero ela bela porque ela me desperta sentimentos de muita beleza. Aí o outro homem diz: não, aí nós não concordamos mais. Eu também considero que essa cachoeira é maravilhosa e que ela é bela, mas não porque ela desperta algo em mim, é porque ela é. E ela sendo bela, eu preciso aprender a reconhecer que ela é bela. Talvez para você isso não pareça uma grande diferença, mas é justamente o ponto crucial da diferença de uma cosmovisão cristã para uma cosmovisão secular. O homem que considera a cachoeira bela porque desperta nele sentimentos de beleza, é um homem que vive com uma cosmovisão secular. Ele espera que a realidade desperte algo dentro dele para que ele possa então classificá-la. Eu considero Deus bom porque Ele me desperta sentimentos de bondade. Eu considero Deus fiel porque Ele me desperta sentimentos de fidelidade. Aí de repente você passa por uma tribulação, você passa por uma dificuldade e você começa a olhar para Deus não com sentimentos de beleza e bondade, mas com sentimentos de dúvida. Agora você vai considerar Deus mentiroso porque talvez isso tenha levantado no seu coração sentimentos de dúvida? Será que o coração do homem não é enganoso? Será que nós não relativizamos muito as coisas? Então o problema crucial desse homem é que ele não enxerga a realidade pelo que ela é. Ele enxerga pelo que ele gostaria que ela fosse, pelo que os seus sentimentos dizem que ela é. E eu vou te dizer, meu irmão, os seus sentimentos nem sempre vão apontar para a realidade das coisas. Aquelas pessoas que passaram pelo acidente, naquela metáfora do início, elas estão enganadas. Carro não significa morte, viagem não significa morte certa, mas talvez os seus sentimentos estejam indicando isso. E o que é preciso? É preciso que você aprenda a conformar os seus sentimentos à realidade. Cristo não é Rei e Senhor porque Ele me desperta sentimentos de apreciação, porque Ele me desperta sentimentos de beleza. Ele é Rei e Senhor, e por Ele ser Rei e Senhor, eu preciso aprender a amá-lo. Eu preciso aprender a conformar os meus afetos à sua realidade gloriosa. Olha a diferença. Um desses homens está caminhando pelo mundo, vivendo na sua própria realidade, no que ele sente. Se uma pessoa me desperta um sentimento bom, então ela será boa. Mas se eu já não vou com a cara dela, então ela é uma pessoa ruim, eu não quero me relacionar com ela. Enquanto que o segundo homem, ele está andando por essa realidade e pedindo que Deus transforme o seu coração, transforme os seus afetos e transforme os seus sentimentos, para que ele possa ter os sentimentos de Cristo. Por isso que o título dessa mensagem é a realidade absoluta de Cristo. Nós estamos vivendo em um tempo em que a realidade não é mais absoluta, em que as pessoas consideram a sua própria verdade. É muito comum agora você discutir com alguém e essa pessoa dizer: não, essa é a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade, porque a minha verdade me parece mais verdadeira que a sua. Como assim? Como assim a sua verdade é mais verdadeira e a minha é mais verdadeira para mim? Não existe uma só verdade? E nós não precisamos tentar nos aproximar dessa verdade absoluta e universal? Não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Relativismo. Qual desses homens nós temos sido? Nós temos caminhado pelo mundo com as nossas próprias verdades,
interpretando a realidade conforme os nossos sentimentos, ou nós estamos caminhando pelo mundo buscando que Deus nos dê os olhos de Cristo e nos mostre qual é a verdadeira realidade, a realidade de Jesus. Eu gostaria de finalizar essa mensagem com um texto que está em Colossenses, no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia. Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Um dos textos mais belos, mais incríveis da Bíblia. Não porque me desperta sentimento de beleza, mas porque ele é muito belo, porque ele é incrível. Colossenses 1, versículo 15, a palavra nos diz: Ele, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A cristologia, que é o estudo, a revelação de Cristo, que nós vemos aqui em Colossenses 1, nos mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o ápice da revelação. Se nós tivemos uma revelação no Antigo Testamento que se dava pelos profetas, se nós tivemos uma revelação que se dava pelos reis, que se dava pelos escritos, no Novo Testamento nós temos algo totalmente diferente. Nós temos o Deus encarnado, o ápice da revelação, o máximo de Deus que nós podemos ter, que é Cristo, andando por essa terra e nos mostrando qual é a vontade de Deus. E o versículo 17 desse capítulo cristológico, ele nos diz que Cristo é antes de todas as coisas. Em outras palavras, meu irmão, Cristo é antes das ideologias, Cristo é antes dos pensamentos, Cristo é antes da política, Cristo é antes das suas ideias, é antes da cultura. Ele é anterior à própria razão humana. Antes que eu pudesse pensar A mais B, Cristo já era. E sendo antes de todas as coisas, ele se torna a âncora de toda a realidade. Portanto, ter uma visão renovada, ter uma cosmovisão renovada por Cristo, desarraigada do padrão desse século, significa olhar para a realidade, olhar para o mundo através da âncora do nosso Senhor Jesus. Isso significa que eu olho para o individualismo, que é essa ideologia do nosso tempo que coloca a sua vontade no centro, o seu bem-estar no centro, e eu olho para esse individualismo como algo estranho à palavra de Deus, porque quando eu coloco os óculos de Cristo, a palavra me diz que maior é aquele que serve, não que é servido. Quando eu olho para outra ideologia desse tempo, o hedonismo, que é essa busca desenfreada pelo prazer, e eu coloco as lentes de Cristo, eu percebo que o verdadeiro prazer não está nas sensações físicas que eu tenho nesse mundo, não está em uma relação sexual, não está em álcool, não está em drogas, não está em entretenimento. O verdadeiro prazer que nós temos é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido e ter uma vida com Ele. Uma outra ideologia, quando nós pensamos no utilitarismo, essa ideia que nós nos relacionamos com pessoas apenas se elas nos servem a alguns propósitos. Se você vai ajudar na minha carreira, então vem ser meu amigo. Se você tem muito dinheiro, então vem ser meu amigo. Quando eu coloco os óculos de Cristo, eu percebo que o que Deus valoriza não são posses materiais, não é status, não é a sua profissão, não é seu emprego, não é a sua posição na sociedade. O que Deus valoriza é um coração quebrantado, é um espírito contrito, são adoradores que adoram o espírito em verdade. E nós não nos relacionamos com as pessoas porque elas nos servem a algum propósito, mas nos relacionamos para servir a elas, para apresentar o reino de Deus, para participar e contribuir para uma obra que tem reflexo e tem eco na eternidade. Quando nós colocamos as lentes de Cristo, entendemos o Senhor Jesus como a âncora da nossa realidade, toda a nossa visão de mundo muda. Não conseguimos viver no individualismo, não conseguimos viver no hedonismo, não conseguimos viver no utilitarismo, não conseguimos viver em nenhuma dessas filosofias e ideologias, porque a palavra nos mostra um caminho superior, um caminho que conduz à eternidade. Gostaria de convidar você para ficar em pé nesse momento, só para parecer que está acabando, mas tem mais 40 minutos, tá? A banda pode me ajudar aqui também?
Eu queria te propiciar um tempo agora para que você entregasse a sua vida ao Senhor. Talvez no seu dia a dia tenha sido difícil, você não tenha conseguido identificar períodos de oração, períodos para gastar na presença de Deus, mas eu queria te convidar e te desafiar a clamar ao Senhor, que Ele te dê discernimento, que Ele abra os seus olhos para a importância do processo de renovação da nossa mente. Se você deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você deseja experimentar dessa vida eterna, dessa gloriosa existência ao lado do Senhor, a palavra está nos dizendo que você precisa permitir uma obra de transformação na sua vida, parar de resistir ao Espírito Santo. Você precisa permitir que o Senhor Jesus toque em pontos sensíveis, que o Senhor Jesus transforme o seu caráter, mude alguns dos seus pensamentos, e talvez você tenha se identificado com alguma das coisas que eu falei hoje. Eu vou confessar, queridos, no meu pensamento, no meu dia a dia, às vezes eu sou um pouco individualista, às vezes eu sou um pouco hedonista, às vezes eu sou um pouco utilitarista, porque essas ideologias e pensamentos já corromperam de tal modo a nossa vida que elas estão presentes ali e a gente nem percebe. Por isso que diariamente, assim como as misericórdias de Deus se renovam, a nossa obediência, a nossa submissão ao Senhor precisa também se renovar. E de glória em glória, de pouco a pouco, o Senhor vai nos moldando, vai nos transformando à luz, à sua imagem, à sua semelhança. Se você crê nisso, comece a orar nesse momento. Feche os seus olhos, comece a clamar a Deus. Peça que o Espírito Santo, que sonda o seu coração, te indique áreas a serem mudadas, comportamentos a serem transformados, pensamentos que estão alheios à palavra de Deus, pensamentos que não estão em conformidade com o que Cristo espera de nós, e se entregue a Ele nesse momento. Entregue a sua vida. Diga: Deus, tome aqui a minha visão de mundo, tome em tuas mãos toda a minha vida em todas as suas dimensões. Toma o meu cotidiano, toma o meu acordar, toma o meu trabalho, toma o meu deitar, toma a minha família e realiza essa obra de transformação, Senhor. Eu estou entregue na sua presença. Eu não desejo nada além, nada mais do que uma vida de intimidade contigo. Porque a tua palavra nos diz que a vida eterna, a nossa maior expectativa, a nossa esperança de estar com o Senhor é te conhecer, é ter um relacionamento, é ter vida com Deus. Então, Senhor, cativa os nossos corações nessa manhã, cativa a nossa mente, nos faz teus servos, Senhor. Nos ensina a cosmovisão bíblica, a forma bíblica de olhar para esse mundo, a forma bíblica de olhar para o meu irmão e ter compaixão dele e servi-lo, a forma bíblica de olhar para o meu trabalho como um ministério, como um lugar onde eu posso manifestar a sua glória, a forma bíblica de servir na igreja, não como obrigação ou como um fardo, mas como um privilégio de ser co-participante da sua obra. Senhor, toca todas as dimensões da nossa vida, porque sem o seu toque, sem o Senhor, nada podemos fazer. Nos renova, Deus, nos renova, Senhor Jesus, nos dá um coração como o teu, em nome de Jesus.